Fala, rapaziada. Hoje a gente vai falar sobre gatilho institucional. Estamos aqui no ativo do XRP-USDT, onde o ativo ele veio fazendo topo e fundo ascendente, cravou em um bloco de ordem, uma região aqui de interesse e começou a reverter sua tendência. A gente pode puxar aqui a nossa ferramenta de retração de Fibo até o ponto inicial. Podemos ver também que ele cravou aqui 70,5 de Fibo. Diminuímos o tempo gráfico. Está aqui em 2 horas, como a gente está em 4 horas, né? Para a gente ver que está em uma região de order block, uma região aqui também de interesse. Mas o foco principal é o gatilho institucional. Então, aonde eu entro no trade? Então, a gente vai sair do tempo gráfico macro e vamos buscar um tempo gráfico menor. Esse exemplo aqui, ele não deu trade. Ele não deu trade. Então, o ativo ele veio, cravou, fez o choque, que é a nossa mudança de caráter. Porém, ele não nos deu o gatilho institucional. O que seria o gatilho institucional? Então, esse fundo aqui, esse topo, ele gerou esse fundo que rompeu o fundo anterior. Então, voltou, esse fundo gerou esse topo que rompeu o topo anterior. E esse topo gerou esse fundo que rompeu o fundo anterior, fazendo o que a gente chama de BOS, que é a quebra de estrutura de continuidade. O choque ele veio aqui, quebrou, choque. A gente espera que ele retraia. Pega aqui a extensão, pega aqui a ferramenta de retração. Espera que ele retraia aqui pelo menos 50%. Entendeu? Eu tô colocando aqui, mas ele não veio, ele veio até aqui. Ele passou na 50. Ele passou na 50, mas não me deu gatilho. Então ele passou bem pertinho das 50, tá vendo? Então assim, esse foi um exemplo que ele não me deu o gatilho de entrada, que ele deveria pegar aqui na 50%, entrar na 50, 62 e reverter a tendência. Agora a gente vai ver um exemplo que deu. Agora a gente está aqui no ativo da BNB. A BNB ela veio aqui numa forte tendência de alta, fazendo topo e fundo ascendente, onde ela cravou aqui numa região de interesse, fez o choque, voltou. Isso aqui já é o gatilho institucional, ou seja, voltou aqui em 79 e derreteu. Mas isso aqui é um tempo gráfico muito grande. Isso aqui praticamente é um trade, isso aqui já é outro trade, entendeu? E vamos para o nosso foco. Vamos chegar aqui em M15. Em M15 para entender. O ativo ele já veio fazendo topo e fundo descendente, onde ele cravou na nossa região de interesse. Voltou. Esse fundo gerou esse topo que rompeu o topo anterior. Quando ele voltou, ele já voltou aqui, região dos 79%. Então essa região 50, 62, 70,50, 79, onde ele gerou o nosso ponto de interesse. Por que o choque? Porque quando ele vem de uma forte tendência e ele quebra
essa estrutura, ele dá indício que ele vai fazer o quê? O alinhamento de fluxo, que é a reversão da tendência, junto com o institucional. Ou seja, se ele diz para mim que ele rompeu aqui o último topo ou o último fundo e que ele vai reverter, então a gente aguarda o reteste para entrar aqui com o stop aqui no limite do último fundo para surfar todo esse movimento aqui de alta. E se fosse de alta, surfaria o movimento de baixa. Então esse é o nosso gatilho de entrada.